Sejam bem-vindos à aula de visão global da circulação e da função cardíaca. Pessoal, a gente vai abordar a respeito da circulação e seus componentes, uma anatomia mais direcionada, não vamos ficar vendo todas as partes do coração, porque a gente só vai no que interessa, para a gente poder falar a respeito do ciclo cardíaco e das bulhas cardíacas. E, por último, da função cardiovascular e algumas propriedades muito interessantes. Quando a gente vai para a circulação, por que isso é digno de nota, né? Porque na circulação é que a gente vai ter a distribuição de substâncias, por exemplo, oxigênio, gás carbônico, nutrientes, que são essenciais para o funcionamento do organismo. Além disso, a gente consegue remover metabólitos. Se eu entrego alguma coisa para os tecidos, eu tenho que extrair de volta para a gente poder reciclar. Então, isso também é um papel da circulação. Além disso, a gente vê que existe essa função de homeostasia. Então, a gente acaba abordando circulação quando fala de termorregulação ou mesmo dessa coisa do tamponamento, a gente conseguir manter um pH adequado no nosso organismo. Então, por isso que a circulação também é importante. E a circulação vai ser basicamente dividida em coração, que é a nossa bomba. Tá? Além disso, a gente tem um encanamento grosso e um encanamento fino. Encanamento grosso, eu estou falando dos vasos sanguíneos, então, aorta, veia cava, arteríola, veia, artéria, tudo isso é vaso sanguíneo. Já quando eu falo dos capilares, que são eles só têm o endotélio, é muito assim, é onde vai acontecer as trocas das substâncias. Então ele é bem fininho mesmo. A gente vai estar falando desse encanamento mais fino. E, por último, o que é o fluido que corre na circulação é o nosso sangue. Então, só para a gente fazer uma analogia. E aí, a bomba, né, o nosso coração, ele consegue ser dividido, se a gente for dividir no meio, em duas partes. Uma parte que está destinada para a circulação pulmonar. Então, a parte direita do coração, ela tem mais esse objetivo, de levar para o pulmão aquele sangue que está muito rico em gás carbônico, para o pulmão fazer as trocas. Então, o pulmão troca, tira aquele gás carbônico, entrega o oxigênio, e daí, esse sangue rico em oxigênio, ele vai para a parte esquerda. E aí, é a parte esquerda quem tem o objetivo de levar esse sangue rico em oxigênio para os tecidos, para poder perfundir, certo? Então, a gente tem uma parte que é pulmonar e uma parte sistêmica. Além disso, a gente tem que lembrar, pessoal, que no coração normal, o fluxo de sangue, ele é unidirecional. Você olha para frente e vai. Graças a Deus, a gente consegue ter esse fluxo por conta das válvulas, né? Então, são as válvulas que mantêm o fluxo unidirecional em um coração normal. E a gente tem que lembrar que, quando se fala de sístole, nós estamos falando da contração. E quando a gente fala da terminologia diástole, nós estamos falando do relaxamento do coração. Só que aqui um adendo muito importante, tá, pessoal? Porque quando a gente fala de sístole, eu vou estar falando, na maioria das vezes, da sístole ventricular. Porque o coração, ele não contrai tudo. Então, assim, não pego isso aqui e faço assim. Contraiu, todo mundo contraiu. Não, a gente vai ver que isso acontece separado. Tanto que a sístole atrial, a contração atrial, ela ocorre dentro da diástole ventricular. Olha que coisa esquisita, mas é isso mesmo. Então, cada parte vai contrair em determinado momento. Isso é importante. E quando a gente está falando de sístole, eu vou estar falando do ventrículo, porque é ele quem é a nossa bomba. Então, dentro da bomba, eu tenho uma parte que vai ser realmente a nossa bomba, que é o ventrículo. Olha o tamanho da parede dele, quando a gente compara com o átrio. Então, o átrio, ele é um reservatório. Quem vai fazer a mágica mesmo é o ventrículo. Então, falei de sístole, eu estou falando de sístole ventricular. E o nosso fluido, então, a gente vai ter um fluido constante no organismo. Você vai ter, na verdade, uma predileção de distribuição. Então, o volume total, ele é constante. O que muda é, eu vou ter uma distribuição maior naquela determinada área. Se você distribui melhor em determinada área, você vai ter que diminuir em algum lugar, porque o volume, ele tem que estar
constante. A distribuição do sangue, ela depende, assim, basicamente, da força de contração do ventrículo esquerdo associado ao estado contrátil das arteríolas, ou seja, da resistência arteriolar. Isso faz todo sentido. Então, vocês imaginem um coração que tem uma força péssima, assim, bem churuca mesmo, e aí você não tem uma bomba boa. Ok, como é que ele vai bombear aquele sangue? Ele bombeia, mas muito fraco. E aí você tem, de quebra, uma arteríola super resistente, ou seja, ela tem um estado contrátil que é tão alto, mas tão alto, mas tão alto, que o seu coração, como ele está fraco, ele não consegue vencer aquela resistência. Então, aí a gente já tem um problema. Então, isso tudo tem que estar em harmonia para que você tenha uma perfusão adequada, uma distribuição do seu sangue circulante. E, só para lembrar do fluxo, né, que acontece. Então, a entrada de sangue pelo átrio direito, então estamos aqui, entrou sangue pelo átrio direito. Esse sangue, ele veio da onde? Lembrem, ele veio ali da veia cava, que veio das veias periféricas. Então, ele pegou todo aquele sangue dos seus tecidos. Pegou o sangue dos tecidos, veia cava, entra no átrio direito. Se entrou pelo átrio direito, sai pelo ventrículo direito. Saiu pelo ventrículo direito, quem é que vai estar ali? O nosso encanamento vai ser a artéria pulmonar, então a circulação arterial pulmonar. Chegou no pulmão, vai ocorrer as trocas gasosas. Eu pego aquele sangue que é rico em gás carbônico e troco. Então, troquei, tirei o gás carbônico e dei oxigênio. Ok, dei oxigênio e aí a gente vai para a veia pulmonar que vai entrar no átrio esquerdo. Entrou no átrio esquerdo, sai pelo ventrículo esquerdo. Saiu pelo ventrículo esquerdo, sai para quem? Sai para a nossa aorta, porque aí a aorta vai distribuir justamente para os tecidos. Então, circulação arterial sistêmica. E o encanamento, a gente consegue diferenciar com relação ao calibre e também os tecidos envolvidos. Algumas coisas, né, que vocês têm que se ater, que nada é ao acaso. Né? Então, se a gente tem artéria sempre com tecido elástico maior, então se você comparar a aorta com veia cava, artéria com veia, né, arteríola com vênula, você sempre tem mais elasticidade nas artérias. Isso é proposital, porque é a artéria que é responsável por distribuir aquele sangue rico em oxigênio. Então, faz todo sentido. Agora, quando você vai, por exemplo, para o capilar não tem parede. Olha que interessante, ele tem só um endotélio. Nossa, mas para que isso? Gente, para facilitar a troca, faz todo sentido. Né? E lembrar que a vênula, a única diferença dela do capilar é que ela tem um pouquinho de tecido fibroso. Ok. E aí, o nosso fluxo ele vai ser qual? A gente sai ali do ventrículo esquerdo, com aquele sangue rico, né, em oxigênio, e a gente vai distribuir para o organismo. Então, a gente tem artéria, depois arteríola, capilar. Capilar não tem parede, para a gente poder trocar. Onde que eu vejo capilar? Você vai ver justamente nos tecidos, mas também você tem os capilares pulmonares, né, que a gente falou que tem que trocar, né, você tem que trocar oxigênio com gás carbônico. Então, basicamente, na maioria das vezes, a gente tem esse fluxo. E aí, trocou, vai para a vênula e veia. E volta ali para o coração do lado direito, no seu átrio direito, no caso da circulação, quando vem da veia cava. E se porventura você tiver a veia pulmonar, você vai desembocar no átrio esquerdo. Tá? Mas só para vocês entenderem o sentido do fluxo sanguíneo. Então, artéria, arteríola, capilares, vênulas e veias. A visão geral da circulação, então, vai ser esta, certo? Pequena circulação ali e grande circulação, a gente só diferenciou para vocês fazerem um zoom mais in e um zoom out, tá? Então, basicamente o que tem ali você vai ter, vem comigo. Então, eu tenho átrio esquerdo. Átrio esquerdo recebeu sangue de quem? Ele recebeu um sangue rico em oxigênio de uma veia.
Então, isso já é interessante, tá, pessoal? Porque aquela coisinha de, qual a diferença da veia e da artéria? A veia é que ela carrega sangue rico em gás carbônico, já a artéria carrega sangue rico em oxigênio. Isso aqui é trololó, né? Porque a gente vê que não é uma regra 100%, né? Olha aqui. Então, a gente tem a veia pulmonar, que ela está rica em oxigênio. Veia pulmonar, átrio esquerdo. Átrio esquerdo vai para o ventrículo musculoso, a nossa bomba. Bombeou, saiu. Então, saiu para onde? Para a circulação sistêmica. Então, eu quero, né, perfundir todos os meus órgãos. Chegou, a gente vai ter, então, aquele caminhozinho, né? Artéria, arteríola, capilar, capilares, trocou, volta. A hora que volta, a gente vai ter quem? Vênulas, veias, veia cava. Aí a veia cava desemboca no átrio direito. O átrio direito, ventrículo direito. E aí uma outra exceção, né? Artéria pulmonar. Artéria pulmonar com um sangue rico em CO2. Então, a gente tem uma artéria que não é rica em um sangue oxigenado, e sim em CO2. E aí, esse sangue rico em CO2 chega no pulmão, vai para os capilares pulmonares, onde a gente vai ter as trocas gasosas. Certo? Então, a gente vai para uma anatomia mais funcional, que realmente interessa para essa aula. As câmeras cardíacas, eu já dei, né, um spoiler para vocês, que os átrios, eles vão ser o nosso reservatório, porque a parede é muito fininha, então ele só é um reservatório e condutor, tá? Quem vai ser a bomba dentro da bomba, né? Porque a gente fala assim, a bomba, coração, mas a bomba mesmo do seu coração, ela é o ventrículo, tá? Então, o ventrículo super musculoso que vai ser a nossa bomba. E as válvulas, elas têm uma importância muito grande para garantir aquele fluxo unidirecional. Lembrando que a gente tem as válvulas atrioventriculares, que o próprio nome fala, né, gente? Átrio-ventrículo. Então, ela está entre o átrio e o ventrículo. Quem é? A mitral, do lado esquerdo, e a tricúspide, do lado direito. E a gente vai ter também as válvulas semilunares, que aí a gente vai estar falando das válvulas de saída. Então, no caso da parte direita, é a pulmonar, e na parte esquerda, a aórtica. Além disso, lembrar que a gente tem aqueles músculos papilares, né? Que esses daqui. Os músculos papilares têm as suas cordas tendíneas, né? E isso acaba estando preso na válvula. Então, isso é importante porque é eles que garantem a abertura e o fechamento daquela válvula. Tá vendo? Então, músculozinho, corda tendínea, tá ligado nos folhetos, certo? E a gente vai conseguir gerar, presta atenção, gerar 4 bulhas no coração, mas apenas 2 são audíveis no nosso estetoscópio, geralmente, né? A não sei que você tenha aquele estetoscópio Power Plus, aquela coisa muito... Mas, no geral, a gente vai ouvir o famoso tum-tá, tá? Que é B1 e B2. Eu coloquei a fotinho dos bananas de pijama, que na minha época era um desenho, né, muito famoso, que era o B1 e o B2. Então, tum-tá, é isso que você vai auscultar quando você põe o estetoscópio num paciente. E o que é o tum? A primeira bulha, o B1. O B1, ele vai ser o começo da nossa sístole. Ou seja, eu vou começar a contrair. Quem? Contrair ventrículo, tá, gente? Sístole ventricular. Então, para eu começar, né, a minha sístole, o que eu tenho que fazer? Gente, concorda comigo que se o sangue ele vai sair ali do ventrículo, ele vai reto, né? Certo? O que a gente tem que fazer para não deixar ele voltar? Para manter aquele fluxo unidirecional que eu falei para vocês. Tem que fechar as válvulas AV, pelo amor de Deus, né? Senão o sangue ele volta para cima, vai lá voltar para o átrio, não tem nada a ver. Então, fechamento das válvulas AV é o que reflete a primeira bulha. E aí a gente vai para o B2, que é o tá. Então, o B2, que é a nossa segunda bulha, já é o começo da diástole, o começo do relaxamento. Então, para eu começar a relaxar, qual é a intenção? Eu quero relaxar o coração porque eu estou afim. Não, você relaxa o coração para você encher. É para isso. Então, se eu relaxo para eu conseguir receber sangue, concorda comigo que eu não posso ter nenhum vazamento, né? Então, eu tenho que fechar a válvula semilunar, porque ela está ali na via de saída. Se eu deixar a válvula aberta, o sangue fica ali escapando. Então, fecha a válvula semilunar para você conseguir encher o coração. E isso reflete a segunda bulha.
A gente também tem a terceira bulha e a quarta bulha, que eu falei que elas podem ser, às vezes, audíveis, né? Então, a terceira bulha, a gente pode, ocasionalmente, ouvir em crianças, porque eles têm, né, paredes torácicas mais finas, ou em pacientes que têm insuficiência ventricular esquerda, porque nada mais é do que a terminação abrupta daquela distensão das fibras, né, musculares cardíacas e a desaceleração do sangue. Então, é isso que reflete a terceira bulha. Já a quarta bulha, ela é reflexo da contração atrial, tá certo? Mas geralmente a gente vai ouvir a primeira e a segunda. Só aqui para vocês verem o diagrama, né? Então, lembrar que a primeira bulha está no início da sístole e a segunda bulha está no início da diástole. A terceira e a quarta, que você também pode chamar de atrial, porque ela é a contração atrial, ela vai estar dentro do período diastólico. E agora a gente vai para o que realmente interessa nessa aula, que é o ciclo cardíaco. Então, o seu coração ele vai ter sístole e diástole. Ele contrai e ele relaxa. A contração é para a gente poder mandar sangue para frente para perfundir. E a diástole é para a gente relaxar e encher ele de novo. Então, a sístole ventricular, ela vai se dividir em duas fases, na contração isovolumétrica e na fase de ejeção. Já a diástole vai ser dividida em relaxamento isovolumétrico, depois a fase de enchimento rápido, essa fase que a gente chama de diástase, que é uma fase de enchimento lento, só tem esse nome mais complicado, né? E por último, a sístole atrial. Olha que curioso, né, que eu já falei para vocês. Então, a sístole do átrio está dentro do período diastólico, né? Tudo não acontece de uma vez, vai acontecendo por partes. Então, cada parte do coração tem o seu momento. Então, vamos para a contração isovolumétrica. Olhem o nome, tá? Nada é ao acaso. Isovolumétrico, iso de normal, mantém ali o quê? Volume. Como que eu mantenho o volume numa contração? Esse é o grande, né, quê do negócio. Você consegue manter o volume numa contração se você ainda não abrir as válvulas semilunares. Então, no período de contração isovolumétrica, apesar de eu estar começando a sístole ventricular, eu ainda não abri a válvula semilunar. Senão, eu vou ter ali o meu vazamento, ok? Além disso, quando você vai ver o eletrocardiograma, é onde a gente vai ter o pico da onda R. Tá? Vou mostrar para vocês mais para frente também. E a gente já viu que é quando a gente tem a primeira bulha. E, além disso, existe o aumento da pressão ventricular, mas eu estou começando a aumentar. Não é o meu período, mas eu comecei a aumentar a pressão ventricular, justamente porque eu comecei a contrair. E aí a gente vai para a fase mesmo de ejeção. Então, eu comecei a contrair naquela, mas eu realmente vou ejetar, aquele sangue ele vai sair nessa fase. Então, para isso, eu tenho que ter a abertura das válvulas semilunares, faz todo sentido. Imagina, tá lá cheião, né, o seu ventrículo. Você abriu, vai ter uma fase muito rápida de ejeção, ela vai, vum. E aí, depois começa, né, a cair a velocidade, então a gente vai para uma fase mais lenta, que é essa fase reduzida. Lembrar, pessoal, que durante a fase de ejeção, começa a aumentar a pressão atrial esquerda. Por que isso? Porque o átrio ele começa a receber sangue. Né? Então, já pensando ali na fase de enchimento. Então, isso é interessante. Não é que, vamos só ejetar e não vamos fazer mais nada com o resto do coração. Não, enquanto está tendo a injeção, o seu átrio ali está recebendo um pouco de volume já. Ok. E aí, a gente finaliza a sístole. Não, agora vamos começar a diástole e os períodos diastólicos. A gente tem o relaxamento isovolumétrico, que pelo próprio nome diz. Então, você começa a relaxar, mas você não altera o seu volume. Lembrar, então, que nós vamos ter uma redução da pressão ventricular, porque o seu sangue saiu. Se ele saiu, tem pouco a pressão ventricular. Além disso, o fechamento das semilunares e, consequentemente, a gente tem a segunda bulha. Depois, a fase de enchimento rápido, que nada mais é por conta da abertura da válvula mitral. Então, você abre ali a mitral, plum, cai aquele sangue, né? A pressão ventricular ela vai estar baixa nesse momento,
certo? Porque você, afinal de contas, ainda tem um ventrículo complacente. Apesar de você ter recebido sangue, aquele ventrículo está lá, molão, relaxado. Por isso que a pressão ventricular, ela ainda está baixa nesse momento. E nós vamos ter a terceira bulha, na fase de enchimento rápido. E a diástase, que é a fase de enchimento lento. Nessa fase, pessoal, nós temos principalmente aquele retorno venoso para o ventrículo direito, né? Lembrando que o átrio direito, ele passa para o ventrículo direito, então o átrio direito recebe, né, aquele retorno venoso da veia cava, que vem das veias periféricas, e do ponto de vista pulmonar, da circulação pulmonar, átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo. E ocorre um aumento gradual da pressão atrial, pressão ventricular, venosa e o volume ventricular. Então isso vai sendo gradualmente. E, por último, a sístole atrial, que é aquele peteleco final para você encher de uma vez o seu ventrículo. Então, por fim, o seu átrio, ele contrai. Mas lembre da aula de músculo, né? Para a gente poder ter uma contração, o que aconteceu primeiro? Primeiro houve despolarização, segundo o aumento intracelular de cálcio e, por último, a contração. Aqui não é diferente, certo? Então, para a gente ter a contração atrial, primeiro a gente despolarizou. E aí nós vamos naquele registro, né, que é o eletrocardiograma, e nós encontramos a onda P. Então, a contração atrial, ela é precedida pela onda P, que significa a despolarização dos átrios. Além disso, vai ter um aumento do volume ventricular, que, né, pelo nosso raciocínio, é lógico, né, que vai acontecer. Se você contrair o átrio, aquele sangue, pum, ele vai cair no seu ventrículo. Então, você vai ter um aumento do volume ventricular. Além disso, para que isso ocorra, a válvula mitral tem que estar aberta, pelo amor de Deus, né? Porque como é que você vai passar se estiver fechado? Então, é óbvio que ela estará aberta. E nós teremos a quarta bulha nessa fase. Pessoal, para poder resumir tudo, né, é interessante que, uma vez que vocês estudaram o ciclo cardíaco, senta e olha o diagrama. Esse diagrama, ele é muito famoso e ele correlaciona as pressões, os eventos de fechamento, justamente com o eletrocardiograma e as bulhas. A gente falou isso segmentado, mas é que é complicado você, né, conseguir juntar todas as peças, mas senta e olha. Eu coloquei isso daqui mais para a gente ver o registro eletrocardiográfico, que a gente ainda não abordou. Então, onda P, tá? Onda P. Lembra? Onda P, ela precede, né? Então, ela é a despolarização atrial para que ocorra o quê? A sístole atrial. Logo, quem é A? Quem é ali o meu A? Que correlaciona com essa parte aqui. Então, A é a fase de sístole atrial. Então, onda P reflete a sístole atrial. Só para vocês que, se quiserem estudar por essa figura, então, A é sístole atrial, B é o período de contração isovolumétrica, C já é a ejeção ventricular rápida, D, a ejeção ventricular reduzida, depois E, o relaxamento ventricular isovolumétrico, F, enchimento ventricular rápido e, por último, finaliza em G com a diástase, que é aquela fase de enchimento ventricular reduzido, certo? Então, essas colunas se correlacionam com as letrinhas. Então, a despolarização atrial ocorre com a onda P. QRS, o complexo QRS, ele reflete a despolarização ventricular e a onda T reflete a repolarização do ventrículo. Ah, mas cadê a repolarização do átrio? Você não falou. A repolarização do átrio, ela ocorre no mesmo momento da repolarização do ventrículo, mas por ela ser de uma menor intensidade, então ela acaba sendo sobreposta pela onda ventricular, ok? E aqui só para vocês verem, né, como que fica. Então, o P é quando a gente acaba tendo a despolarização atrial, QRS, despolarização ventricular, e a repolarização ventricular na onda T. Bonitinha, essa foto é bem legal.
E, por último, falar a respeito de função cardíaca. Quando a gente vai para a função cardíaca, o que é importante? Falar de volume sistólico, fração de ejeção e débito cardíaco. Então, desses 3 parâmetros. Lembrando que a fração de ejeção, ela é uma metodologia para a gente ter noção da eficiência do seu ventrículo esquerdo. Volume sistólico, o que é? Volume sistólico, pessoal, nada mais é do que o volume diastólico final, ou seja, o volume que sobrou após a diástole, associado ao volume sistólico final, o volume que sobrou depois de uma sístole, certo? Eu junto os dois, eu vou ter o volume sistólico. O volume sistólico, se a gente for falar em outras palavras, ele é o volume total que nós teremos em um batimento. Então, bati o coração, eu tenho um volume sistólico. Ao passo que quando a gente vai para débito cardíaco é o volume sistólico mais associado a tempo. Então, aqui eu não quero saber em uma batida, eu quero saber em 1 minuto. Então, a gente vai fazer uma fórmula. A fórmula é, justamente, débito cardíaco é igual ao volume sistólico vezes a frequência cardíaca, certo? Então, débito cardíaco, volume sistólico vezes frequência cardíaca. E, por último, a fração de ejeção. A fração de ejeção, ela dá para a gente a eficiência da bomba. Quando vocês fazem um ecocardiograma, pede lá o ultrassom do coração, de cara a gente já vai lá na fração de ejeção. É um dos parâmetros muito importantes para a análise de um ecocardiograma. Você olha, por que você quer saber? Porque eu quero saber se a bomba está boa. Então, você tem lá um paciente com uma insuficiência cardíaca monstra em fila de transplante, né? O cara não bombeia nada. Você vai lá na fração de ejeção, está lá, 10%, Deus me livre. Qual que é o normal? 55%, tá bom, isso tá bom. Então, a fração de ejeção, em termos de fórmula, o que ela é? A parcela do seu volume sistólico, que é do volume diastólico final. Entendeu? Então, o seu denominador é o volume diastólico final. De todo aquele volume sistólico, qual é a parcela, qual é a razão que compreende do volume diastólico final? E, por último, a relação de Frank-Starling, ela diz que o seu volume sistólico, ele depende do volume diastólico final. Correto? Correto, a gente acabou de ver na fórmula. Então, a fórmula do volume sistólico é volume diastólico final mais volume sistólico final. Certo? Certo. Então, se volume sistólico depende do volume diastólico final, o que depende do volume diastólico? O volume diastólico, ele depende do retorno venoso. Porque, afinal de contas, pensa, gente, como que eu dependo na diástole do que fica, dependendo do que eu recebo. Se eu recebi pouco, eu vou ter pouco. Se eu recebi muito, eu vou ter muito no final. Ok? Então, é isso. O volume diastólico final, ele depende do seu retorno venoso. Consequentemente, se um depende do outro depende do outro, a gente conclui que o volume sistólico e o débito cardíaco, eles dependem do retorno venoso, porque débito cardíaco leva em consideração o volume sistólico. O volume sistólico depende do volume diastólico, e o volume diastólico depende do retorno venoso. Ok? Então, é essa correlação. E falarmos de carga. Vocês vão ouvir muito isso quando forem estudar as patologias cardíacas, enfim. Carga. Quais são os fatores que influenciam o seu ventrículo? Quais são esses fatores? Temos uma pré-carga e temos uma pós-carga. O que vai influenciar o desempenho, né, ventricular? A pré-carga, ou seja, fatores que são antes de chegar, né, no seu ventrículo. Esses fatores, eu levo em consideração o volume diastólico final. Se eu levo em consideração o volume diastólico final, acabamos de falar. A gente está falando de quem? Retorno venoso. E eu levo em consideração a pós-carga, ou seja, dali para frente, do ventrículo para frente. Quem é a minha pós-carga? Pressão aórtica e resistência arterial. Se eu tenho um ventrículo esquerdo frouxo, ruim, muito fraco, e eu tenho uma pressão aórtica elevada, uma pós-carga alta, uma resistência arterial elevadíssima, eu não consigo vencer aquela pressão. Não consigo vencer a resistência. Então, por isso que a gente está falando de pós-carga. Isso afeta o desempenho da sua bomba, ok? Então, muito importante para quando vocês forem estudar cardiologia.
Foram pontos muito importantes da nossa aula falar a respeito de circulação, os componentes, anatomia funcional cardíaca, as bulhas, ciclo cardíaco, função cardíaca. Essas foram as referências utilizadas na aula e até breve!